Olá, mulheres queridas. Vamos dar continuidade à leitura do livro Campo de Batalha da Mente? E hoje nós vamos estar falando sobre o tema Pense sobre o que você está pensando. A palavra de Deus nos ensina sobre o que deveríamos gastar nosso tempo pensando. O salmista disse que ele pensava e meditava nos preceitos de Deus. Isso significa que ele passou muito tempo ponderando e pensando sobre os caminhos de Deus, suas instruções e seus ensinamentos. No Salmo 1, versículo 3, está escrito que a pessoa que faz assim é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. É muito benéfico pensar sobre a palavra de Deus. Quanto mais tempo uma pessoa gasta meditando na palavra, mais ela colherá da palavra. Então, tenha cuidado com o que você pensa. Que grande versículo! Ele nos diz que quanto mais tempo gastamos meditando na palavra que lemos e ouvimos, mais poder e habilidade teremos para fazê-lo, mais revelação teremos sobre o que lemos e ouvimos. Basicamente, isso nos diz que obteremos da palavra de Deus aquilo que investirmos nela. A verdade é que a maioria delas realmente não colocam muito esforço pessoal na palavra. As pessoas podem sair, ouvir outros ensinamentos, pregarem a palavra, pode escutar os sermões gravados ou ler a Bíblia ocasionalmente, mas na verdade não se dedicam a fazer da palavra a maior parte da sua vida, incluindo gastar tempo meditando nela. A carne é basicamente preguiçosa e muitas pessoas querem conseguir alguma coisa por nada, sem esforço algum. Entretanto, essa não é realmente a forma como as coisas funcionam. Eu vou dizer mais uma vez: uma pessoa obterá da palavra aquilo que está pronta para investir nela. Medite na palavra. Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado, feliz, afortunado, próspero, invejável é o homem que não anda, nem vive no caminho dos ímpios, seguindo seus conselhos, seus planos, seus propósitos, e não se detém, não para, não é inativo no caminho dos pecadores, nem se assenta para relaxar e descansar na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei, nos seus preceitos, nas instruções, nos ensinamentos de Deus. Medita, reflete, estuda de dia e de noite. Provérbios 4:20 vai dizer: filho meu, atenta para as minhas palavras, e os meus ensinamentos inclina os seus ouvidos. Provérbios 4:20, nós vimos que nós temos que aplicar a palavra de Deus, meditando nela, refletindo sobre ela, estudando, repetindo, praticando em nossa mente. A ideia básica é que se queremos fazer com que a palavra de Deus tome forma na nossa vida, devemos gastar tempo pensando nela. Lembra-se do antigo provérbio? A prática produz perfeição. Realmente não esperamos ser especialista em qualquer coisa na vida sem muita prática. Então, por que nós esperamos isso do cristianismo? Ora, o cristianismo não é diferente. A meditação produz sucesso. Não cesse de falar do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de observar e fazer tudo o que está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Se você quer ter sucesso e prosperar em todos os seus procedimentos, a Bíblia diz que você precisa meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Quanto tempo você gasta meditando na palavra de Deus? Se você está tendo problemas em qualquer área da sua vida, uma resposta honesta para essa pergunta pode revelar a razão disso. Na maioria da minha vida e na maior parte, eu não pensava sobre o que estava meditando. Simplesmente pensava em qualquer coisa que me viesse à cabeça. Eu não tinha nenhuma revelação de que Satanás poderia injetar pensamentos em minha mente. Muito do que eu pensava na minha cabeça era mentiras de Satanás ou era pura bobagem, coisas nas quais não valia a pena gastar muito tempo pensando. O diabo estava controlando minha vida porque ele estava controlando meus pensamentos. Pense sobre o que você está pensando. Efésios 2:3 vai dizer: antigamente, nós andávamos e vivíamos segundo as inclinações da nossa carne, do nosso comportamento governado pela natureza corrupta e sensual, fazendo a vontade e obedecendo aos impulsos da carne e dos pensamentos. Paulo nos adverte aqui que não devemos ser governados pela nossa natureza sensual, nem obedecer aos impulsos da nossa carne e os pensamentos da nossa mente carnal. Embora eu fosse uma cristã, estava tendo problemas porque eu não tinha aprendido a controlar meus pensamentos. Eu pensava sobre coisas que mantinham minha mente ocupada, mas elas não eram produtivas nem positivas. Eu precisava mudar minha maneira de pensar.
Uma coisa que o Senhor me disse quando Ele começou a me ensinar sobre o campo de batalha da mente tornou-se um ponto decisivo para mim. Ele disse: pense no que você está pensando agora. Depois que comecei a fazer isso, não demorou muito tempo para que começasse a perceber porque eu estava tendo tanto problema em minha vida. A minha mente estava uma bagunça. Eu estava pensando em todas as coisas erradas. Eu ia à igreja e havia feito isso por anos, mas na realidade jamais pensava sobre o que eu via. Entrava por um ouvido e saía pelo outro, por assim dizer. Eu lia algumas passagens da Bíblia todo dia, mas nunca pensava no que estava lendo. Eu não estava aplicando a palavra. Eu não estava pensando no que eu estava ouvindo nem estudando. Portanto, nenhuma virtude ou conhecimento me voltava à memória. Eu preciso meditar nas coisas de Deus. Salmo 48, versículo 9 vai dizer: pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do templo. O salmista Davi falava frequentemente a respeito da meditação em todas as obras maravilhosas do Senhor, os poderosos atos de Deus. Ele disse que pensava no nome do Senhor, na misericórdia de Deus e em outras coisas correlatas a Deus. Quando o salmista estava se sentindo deprimido, escreveu o Salmo 143, verso 5. Por isso dentro de mim esmorece o meu espírito. O coração está perturbado. Lembro-me dos dias de outrora. Penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Vemos nessa passagem que a resposta de Davi aos seus sentimentos de depressão e melancolia não era meditar no problema. Em vez disso, ele literalmente se sobrepunha ao problema, escolhendo lembrar-se dos tempos bons e dos dias passados, considerando os feitos de Deus e as obras das suas mãos. Em outras palavras, ele pensava em alguma coisa boa e isso o ajudava a superar a depressão. Jamais se esqueça disso. Sua mente desempenha um papel importante na sua vitória. Sei que é o poder do Espírito Santo trabalhando por meio da palavra de Deus que traz vitória à nossa vida. Mas uma grande parte do trabalho que precisa ser feito é alinharmos a nossa maneira de pensar com a de Deus e da sua palavra. Se nos recusarmos a fazer isso ou escolhermos pensar que essa é importância, jamais experimentaremos vitória. Romano 12:2 vai dizer: transforme-se mediante a renovação da sua mente. Nessa passagem, o apóstolo Paulo está dizendo que se quisermos ver a boa e perfeita e agradável vontade de Deus provada em nossa vida, podemos, se tivermos nossa mente renovada. Renovada a quê? Renovada a forma de pensar de Deus. Por esse processo da nova forma de pensar, seremos mudados ou transformados naquilo que Deus quer que sejamos. Jesus fez essa transformação possível pela sua morte e ressurreição. Isso se torna uma realidade em nossa vida por esse processo de renovação da mente. A essa altura, para evitar qualquer confusão, digo que a forma correta de pensar nada tem a ver com a salvação. A salvação é baseada unicamente no sangue de Jesus, sua morte na cruz e na sua ressurreição. Muitas pessoas estarão no céu porque elas verdadeiramente aceitaram Jesus como seu Salvador, mas muitas delas jamais andarão em vitória, nem desfrutarão o bom plano de Deus que tinha para a vida delas, porque não tiveram a mente renovada de acordo com a palavra. Por ano eu fui uma dessas pessoas. Eu era nascida de novo. Eu estava indo para o céu, eu ia à igreja, seguia uma forma de religião, mas na verdade eu não tinha vitória em minha vida. A razão disso é que eu estava pensando as coisas erradamente. A palavra de Deus nos ensina em Filipenses 4:8 assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja o que ocupe o vosso pensamento. A Bíblia apresenta instruções detalhadas sobre os tipos de coisa em que devemos pensar. Estou certo de que você pode ver nessa passagem que nós somos instruídos a pensar em coisas boas, coisas que irão construir e não destruir. Nossos pensamentos com certeza afetam nossas atitudes e nossa disposição. Tudo que o Senhor fez, nos diz, é para o nosso próprio bem. Ele sabe que nos fará feliz e o que nos fará infeliz. Quando uma pessoa está cheia de pensamentos errados, ela é infeliz. E aprendi por experiência própria que quando alguém está infeliz, acaba tornando outros infelizes também. Você deveria fazer uma pesquisa regularmente e perguntar: sobre o que eu estou pensando? Gaste algum tempo examinando seus pensamentos. Pensar sobre o que você está pensando é muito valioso, porque Satanás leva as pessoas a pensar que a fonte da sua infelicidade ou problema é alguma coisa diferente do que realmente é. Ele quer que elas pensem que estão infelizes em virtude do que está acontecendo à volta delas.
as circunstâncias, mas a infelicidade deve-se, na verdade, ao que você está pensando, ou seja, dentro delas. Por muitos anos, realmente acreditei que era infeliz por causa de coisas que os outros estavam fazendo ou não fazendo. Eu colocava a culpa da minha infelicidade em meu marido e meus filhos. Se eles fossem diferentes, se eles fossem mais atentos às minhas necessidades, se eles me ajudassem mais em casa, então eu pensava, aí eu seria feliz. Era uma coisa e outra por anos. Finalmente decidi encarar a verdade, que nenhuma dessas coisas tinham nada a ver com a minha infelicidade. Eram os meus pensamentos que estavam me fazendo infeliz. Digo-lhe pela última vez, pense sobre o que você está pensando. Você pode localizar algum dos seus problemas e colocar-se a caminho da liberdade muito mais rapidamente do que você pensa. Bem, mulheres queridas, terminamos mais um capítulo deste livro. E acredite, em 6 dias você já leu comigo 80 páginas. Deixe aí no comentário se esse livro está edificando a sua vida. No próximo capítulo estaremos lendo sobre as condições da mente. Até a próxima leitura.